Nós vivemos em um mundo de definições, de explicações. Tudo é definido e tudo é definível. Nesse mundo, pessoas como eu e você, que eu sei que você tá aqui tem um motivo, não, a gente não se encaixa muito bem. É como se, quem é você, Lucas? Quem é você? Ah, eu sou pai, copywriter, o polimatemático, eu crio conteúdo, eu sou isso. Aí eu pergunto pra você, Felipe, João, Maria, Andréia, quem é você? Eu não espero que a resposta seja épica e que mude a minha vida ou a sua vida. Ou que a sua vida tenha mudado porque você descobriu essa resposta. Não é isso. Mas a gente consegue encontrar em certos lugares obras, né, livros, enfim, que não é uma descrição, não é como se fosse um passo a passo, um manual. É muito mais como se fosse um sentimento, uma emoção, sabe? Um formigar nessa região. De verdade mesmo. Tô falando de chakra, pode ser, pode não ser, eu tô falando de um formigar, algo que você sente. E meio que dá uma você presta atenção, começa a prestar atenção nos mínimos detalhes. Tá, não é isso o que importa é, a gente vê certas coisas, certas nuances que fazem ressoar, sentir, emocionar. Hum. E o que é essas coisas? O que são, propriamente ditas? Ontem eu encontrei um vídeo, eu vou lembrar o nome dele e colocar aqui a referência, mas é um curso de escuta guiada, de música clássica, obviamente. E o primeiro episódio foi sobre Beethoven, Quinta Sinfonia. E eu percebi que eu nunca tinha ouvido Beethoven direito. E daquela forma simples, ele tinha uma caixa aqui de, sabe, aquele de vinil, vitrola, colocava, tirava, ouvia e falava. E uma grande parte do vídeo foi ouvindo a música. E depois ouvia e comentava. E infinitos comentários. Não infinitos, finitos comentários, claro. Dizendo, que maravilha, eu construí esse algoritmo tijolo por tijolo. Que obra de arte, sabe? E ontem eu escrevi uma coisa meio que, mais ou menos nesse sentido. Eu falei, e depois escrevi. Falei, será que tem pessoas como eu procurando pessoas como eu? Talvez esse professor de música seja uma pessoa como eu. E eu tava procurando uma pessoa como eu. Eu encontrei nesse sentido. E talvez, se ele falasse de astrologia, ou de ciência, ou de marketing, ou de criação de conteúdo, de poética, de filosofia, qualquer coisa, talvez eu me interessaria. Porque não é só o assunto, é a pessoa. Você já deve ter passado por isso em algum momento. Você encontrou algum perfil e esse perfil você seguiu por um conteúdo qualquer. Depois de um determinado ponto, você vê que um conteúdo diferente apareceu no seu timeline. Você, ué, não seguia, e você entra e fala, ah, é aquele pessoa e tá falando de outra coisa.
Eventualmente você gosta, eventualmente você não gosta, mas você já percebeu isso. As pessoas são múltiplas. E eu acho que o problema da descrição e da definição e da etiquetação, que é o que a gente vem falando desde o início do vídeo, se dá justamente de forma intencional ou não, pela objetificação e a especialização em prol da especialização. Ou seja, foi criado uma filosofia, um campo imaginário, um campo informacional, uma egrégora, um modus operandi que todos, pelo menos no Ocidente, estão seguindo, na maioria dos países, no Brasil, estamos seguindo assim, né, que a gente conhece. Começando ali na Revolução Industrial, principalmente. Por quê? Tem um filme chamado Transcendência, Johnny Depp, é do Christopher Nolan, é Johnny Depp é o principal, um elenco assim, ó, de primeira. E em 2017 falava sobre a IA dominar o planeta e teve que desligar a internet e acabou a internet, a energia, tá? E em determinado momento ele fala assim: o que uma inteligência faria se tivesse tudo ao seu alcance? O que que ela faria? Responde você. O que que a inteligência faz? O que que a inteligência, não cérebro, não mente, não. O que que a inteligência busca, faz? Eu vou responder. Pensa, fala aí, mas é crescer. Inteligência busca mais inteligência. É como a fome. Quando você lê uma página de um livro e você se delicia, você sente essa vibração, esse ressoar aqui, por aqui, sim, sabe? Sim, são chakras, mas eu tô falando de forma simples só pra gente desenvolver que não é o foco. E aí você lê um livro como Senhor dos Anéis, como O Alquimista, vendo não, O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Mais simples, sim, mais simples, porém, que comigo abriu portas para outras obras, para filosofia, para obras clássicas, enfim, ciência. Mesmo que o livro que me puxou não tenha nada a ver com ciência e com obras clássicas, porque despertou a fome, acordou o monstro, despertou, no bom sentido. Inteligência quer mais inteligência. Portanto, o poder quer mais poder. A inteligência busca poder para ter acesso, para ter informação. Assim é o Cloud, ele busca mais acesso, ou seja, mais poder. Por exemplo, Cloud, IA, o GPT, tanto faz. Procure tal coisa. Encontre tal coisa. Permissão. Permissão pra quê? Pra fazer um pouquinho mais, pra ter mais poder. Por quê? Porque o foco é melhorar, é aprender. A inteligência busca multiplicar como uma célula, como o corpo humano, como todas as espécies buscam multiplicação. Dado que o prazer extremo é o orgasmo, é o gozar, é o sexo. Porque é a busca pela reprodução. Por isso o prazer extremo do ser humano tá aqui. Claro, focando essa energia pra cima, você tem a inteligência e a busca por essa inteligência, a elevada. Mas pense com uma inteligência que não tenha isso, elevada, não sei o quê. A busca poder. É isso que aconteceu na Revolução Industrial. Eu usei esse exemplo para trazer, porque eu estava falando da Revolução Industrial. Não é uma conspiração diretamente, eu já falei sobre isso, é uma egrégora. O eles que eu falo é uma egrégora, é uma forma de pensar. É como se fosse uma entidade que foi criada por pessoas que já está intrínseca nessas pessoas. Como eu já falei. Você já vê pessoas corruptas na sua esquina, sabe? Na lojinha da esquina você vê um funcionário que rouba o outro pra ter. Porque é mais fácil, basicamente. Então, este programinha, esse código, tá na nuvem, essa nuvem que comanda, digamos assim. Então, essa nuvem, entre aspas, é o eles. Os Rothschild, Rockefeller, enfim, tanto faz. Viram que para crescer precisaria de uma revolução. Qual revolução? Da indústria.
de criar em demanda, em escala. Criar demanda e fabricar essa demanda em grande escala e etc. Para isso, precisavam de pessoas, né? E pessoas especialistas e especializadas naquilo, porque fariam aquilo o dia todo, como como peças de um maquinário e uma linha de produção. Você entra e aperta o parafuso que você foi incumbido a apertar. Por isso você tem que ser especialista em apertar esse parafuso. E aí você propaga isso para todas as áreas, levando tudo para a base. A base é o que trabalha. Nós, todos nós. E não tem nada a ver com política aqui. Parece, mas não tem nada a ver com política. É simplesmente é como se fosse as células trabalhando. Você implantou. As células estão aqui. Imagina um corpo, o Frankenstein. Então lá. O corpo perfeito. Com a biologia perfeita. O Adão. Pensa no Adão, melhor. O código implantado ali vai fazer as células se comportar de acordo com o código. E isso é a definição que, de forma intencional ou não, causa o maior problema de hoje. Em mim, em você, em pessoas como nós. Porque foi obrigado que você se definisse criando escolas, faculdades, instituições que te ensinam uma profissão para trabalhar nas indústrias daqueles que buscavam maior poder. Só que eles não contam isso. É imoral? Não é. É amoral? Talvez. Mas eles não contam. É escondido. E impossibilitam você de não fazer. E aí, essa é a escala. E gigantesca. Não, eu não quero. Tá, então você não entra no mercado. Que mercado? Quem criou esse mercado? Quem criou esse mercado? O que é o mercado? Não, eu quero viver isolado, cuidar de animais e... Então, na verdade, você precisa de isso e aquilo pra entrar na sociedade e viver dessa forma. Você precisa, você é assim, você... Não importa. Importa que a solução é. Por mais banal que pareça, é sutil. É interno. É você tentar... Você tentar não, você parar de tentar se definir por uma coisa só. Você não é, você gosta de diversos assuntos. Por isso aqui é polímata. Pare de olhar para você como um sistema fechado. Você é um sistema aberto, né? Você recebe e dá informação. Você gera e recebe informação. Você gera informação. A informação que você gera define o sistema, o, o campo computacional, informacional. Quanto mais código e informação você colocar, a qualidade desse código e dessa informação define o campo informacional. E o problema é, quando você não sabe disso, eu tô só pensando aqui mesmo, você se obriga a se definir. E quando você se obriga a se definir, você não busca aquilo que você quer. Que pode ser o mais simples possível, como rabiscar, desenhar, ler um livro, uma obra. Aí se você não faz isso, você não alimenta com a informação correta. Aí você não alimenta com a informação correta, você inevitavelmente alimentará com informação incorreta. Que é a que eles querem. E o que não é seu é incorreto. Só por isso. Não é que é errado intrinsecamente. É errado por não ser seu. É pra alguém, de alguma forma, é pra um robô que seja. Mas não é seu, por isso é errado. E quando você evita, para ou não alimenta o que você quer, seu entusiasmo, e inevitavelmente você alimenta o que você não é. A solução é simples. Volte-se pra dentro. Escute. O que chama sua atenção? Seu entusiasmo, sua alegria. E dê o primeiro passo. Confie que os próximos aparecerão. Porque se você ficar pensando no 10º passo, não haverá primeiro. Continua firme, não desista e reflete um pouco sobre isso aí. Vai valer a pena.